Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a classe VIP. A classe VIP, ela tem por objetivo estudar metodologicamente as lições bíblicas. É a famosa escola dominical. Nós chamamos de escola sabatina, porque a nossa escola sabatina acontece no sábado. Apesar que sabatina não é necessariamente sábado. Sabatina é entrevista. Sabatinar é perguntar. A escola sabatina ela fez 180 anos esse ano. 170, não lembro agora. A lição dessa semana o título é Testemunhas de Jesus como o Messias. Pessoas que testemunharam de Jesus como sendo o Messias, aquele enviado do céu. Céu que está fazendo o fundo hoje para o nosso vídeo. Estou num lugar privilegiado onde não tem nada, só as nuvens. Verso para inculcar. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Leitura da semana, João 1:19-23, Isaías 40:1-5, João 1:29-37, Romanos 5:6, João 1:35-39, João 43 e 40, João 1:35-39, João 1:43-51 e João 3:1-21. Sem dúvida, Jesus deu às pessoas evidências bíblicas poderosas que confirmaram as reivindicações que ele fazia sobre si mesmo. Jesus falava: eu sou o Messias. Inclusive em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. No entanto, há algo a mais: transformar água em vinho, alimentar milhares de pessoas com apenas alguns pães, curar o filho do oficial, curar o paralítico no tanque de Betesda, dar visão ao cego de nascença e ressuscitar Lázaro dentre os mortos. O evangelista João recorre a inúmeros eventos e pessoas para dar testemunho de quem é Jesus. Judeus, gentios, ricos, pobres, homens, mulheres, governantes, pessoas comuns, instruídos e pessoas sem educação formal. João aponta até mesmo para o testemunho do próprio Pai e para as Escrituras. Todos dão evidências da identidade de Cristo. O estudo desta semana começa com o poderoso testemunho de João Batista. Outras testemunhas também sobem ao palco: André e Simão, Pedro, Filipe e Natanael, e uma testemunha bastante inspirada, o fariseu Nicodemos. Mas outra testemunha fica nas sombras: o outro discípulo que estava com André. João 1:35-40. O próprio João, irmão de Tiago. Então vamos ao testemunho de João Batista, o que João Batista disse de Jesus.
Como vimos na lição semana passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo, a palavra, ou o Verbo. Em sua existência eterna antes da criação. Mas o mesmo prólogo de João Batista, aparece como testemunha de Jesus. João Evangelista apresenta João Batista como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam dois Messias, um sacerdotal e outro real. João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha do único e verdadeiro Messias. Ele era o Messias rei e ele era o Messias sacerdote. Leia João 1, 19 a 23. Como João Batista explicou sua identidade, seu ministério e sua missão? Os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. Diante das altas expectativas messiânicas que havia na Judéia, era importante que João Batista esclarecesse sua relação com essas expectativas. Ele não era a luz, mas tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz e preparar o povo para a vinda do Messias. João 1, 6 a 8. Por isso, ele respondeu de maneira tão clara quanto possível: não, eu não sou o Messias. João 1, 20. Além disso, João batizava com água, mas Cristo batizaria com o Espírito Santo. João 26 e 33. João não era digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. João 1, 27. Cristo era mais importante do que João, porque existia antes dele. João 1, 30. Jesus era o Filho de Deus e João apenas apontou para ele. João 1,34. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Messias, não sou digno de desatar-lhe as alparcas. Leia Isaías 40, 1 a 5 e João 1, 23. Como o Evangelho de João usa esses versículos do profeta Isaías? Em uma época de Em uma época de estradas esburacadas e cheias de pedras, às vezes servos eram enviados à frente do rei para nivelar a superfície das estradas e eliminar curvas acentuadas para suavizar o caminho do rei. Assim, cumprindo a profecia, João veio a fim de preparar o coração das pessoas. De que forma, como adventistas, no caso nós os adventistas, devemos cumprir o mesmo tipo de ministério que João Batista realizou? Quais são os paralelos entre nós e eles? Bom, eu como adventista, eu preciso aplanar o caminho. Eis que vem o seu rei montado num jumentinho. Eis que ele agora vem não montado num jumentinho, mas montado com carruagens de fogo, com anjos alardeando de todos os lados. Eis que vem, Cristo vem. Ele vem com alarido e com som de trombetas. Esse é o papel nosso como adventistas. Está na hora do seu rei chegar. Os dois discípulos de João estavam com ele quando Jesus passou. João declarou:
Eis o Cordeiro de Deus. Ao ouvir a mensagem sobre Cristo, que cumpriria as profecias sobre a vinda do Messias, deixaram João para seguir Jesus, reconhecendo que ele era maior do que João e era o cumprimento da mensagem do profeta João. Leia João 1:35 a 39. O que esses dois discípulos fizeram depois de ouvir o testemunho de João sobre Jesus? Desejando estar com Jesus, aqueles discípulos passaram o dia com ele. Imagine que coisas incríveis eles aprenderam e experimentaram naquela oportunidade. Devem ter sido realidades transformadoras, porque em pouco tempo o desejo dele era compartilhar aquela experiência com outras pessoas. André, um dos dois discípulos, imediatamente encontrou seu irmão Simão e disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Quando André levou seu irmão a Jesus, ele imediatamente mostrou o que conhecia, dizendo: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. João 1:41, 42 e 42. Jesus conhecia e entendia Pedro. A verdade de que Cristo conhece as pessoas é um tema recorrente em João. Veja, por exemplo, João 2:24 e 25. Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes na época, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos para julgar suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino. Os complexos temas da verdade aparecem sob nova luz. Esse é um trecho de Ellen White em o livro Desejado de Todas as Nações, que fala de Jesus com tanta propriedade. O primeiro livro cristão que eu me lembro ter lido. O primeiro livro cristão que me tornou verdadeiramente cristão. Eu já era cristão. Mas Jesus me foi revelado através desse livro chamado Desejado de Todas as Nações. Procure. Casa Publicadora Brasileira, página 200, página 101. Livro publicado agora em 2021. Toda a ênfase do Evangelho de João é trazer luz. A luz, quem é Jesus, para que essa boa nova possa ser compartilhada com o mundo. De que forma Cristo e a sua fé nele transformaram a sua vida? Que outras mudanças você ainda gostaria que acontecessem? Várias. Mas conhecer a Jesus, compreender o seu pensamento para a minha vida, me livrou de muitas enrascadas. Sim, eu perdi a minha mãe muito jovem, acho que eu tinha 18 anos. Ela que nos sustentava. Meu pai sempre teve problema de saúde. Era paralítico numa cadeira de rodas. E os princípios cristãos que eu aprendi com Jesus nortearam minha vida. O testemunho de Nicodemos. Ah não, acho que eu pulei demais.
Filipe e Natanael. O que Filipe acreditava em relação à identidade de Jesus? João 1:43 a 46. Filipe era de Betsaída, assim como André e Pedro. Ele encontrou Natanael e lhe contou sobre Jesus. João chamou Jesus de Cordeiro de Deus. André disse a Pedro que havia encontrado o Messias. Mas Filipe menciona Jesus como aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram e acrescenta o nome Jesus de Nazaré. A referência a Nazaré desencadeou a forte reação de Natanael. Natanael tinha preconceito contra Nazaré. Um rei não viria de tal local. Imagina, naquela cidade, tá doido? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Foi o que disse Natanael. O preconceito cega os olhos, impedindo-os de ver o que as pessoas são. Filipe parece ter reconhecido, talvez a partir de conversas anteriores com Natanael, que o modo adequado de lidar com o preconceito não é o debate, mas convidar a pessoa a experimentar a verdade. Então ele disse: venha ver com seus próprios olhos. E foi, desculpa, o que Natanael fez. Gente, o sol está nascendo ali de maneira tão gostosa que, desculpa, eu vou tirar você daqui para você poder ver. Ora, vem e veja. Leia João 1:47 a 51 e responda: como Jesus convenceu Natanael de que ele era e qual foi a resposta do discípulo Natanael? O texto bíblico não menciona como Natanael respondeu ao convite de Filipe. No entanto, ele se levantou e foi ver. Isso é o importante. Ele não ficou só pensando: não sei se eu levanto, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Jesus diz palavras bonitas sobre Natanael. João 1:47. Um grande contraste com o que o próprio Natanael havia dito sobre Jesus. João 1:46. O discípulo responde surpreso, porque afinal não o conhecia. Depois Jesus disse que eu tinha visto debaixo de uma figueira. João 1:48. E essa declaração convence Natanael. Por discernimento divino, Jesus viu Natanael orando, buscando a verdade debaixo daquela árvore. Ellen White diz no livro Desejado de Todas as Nações. Natanael, então, faz uma confissão cheia de entusiasmo, chamando Jesus de mestre, rabi, filho de Deus e rei de Israel. A revelação de um fato aparentemente insignificante levou a uma confissão de fé. Jesus disse: só porque eu falei que te vi embaixo da figueira, você está me identificando como Cristo, Messias? Isso não é nada ainda. Você verá coisas muito magníficas. O sol está nascendo, veja aqui o vale, como está iluminado, que beleza. Gostou de ver aqui a paisagem que está me circuncidando? É, meu amigo. Aqui é tudo muito belo, 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 belo. Belo, belo, belo. Natanael se converteu imediatamente, apesar da dúvida inicial. Ele se converteu imediatamente ao ouvir Jesus. E Jesus disse: eu te vi. Mas esse eu te vi não foi um eu te vi casual. Não. Eu te vi orando. Eu te vi orando embaixo da árvore. Eu reconheci você como um potencial discípulo. Só que ele não disse isso. Mas o discípulo reconheceu imediatamente.
ele se lançou aos pés de Jesus e disse: Rabi, mestre. Aí Jesus disse: mas só porque eu te vi assim, só porque eu... Jesus pensou: como eu queria essa fé. E aí, agora vamos falar de outro que também viu Jesus. Leia João 3, 1 até o 21 e responda: como o testemunho de Nicodemos reforça o tema central do Evangelho de João? Nicodemos era mestre em Israel e um abastado membro do Sinédrio. Abastado quer dizer rico. Seu testemunho tem papel importante por vários motivos. Ele se referiu a Jesus como Rabi e apontou os sinais que Jesus fazia como evidência de sua missão divina. Antes que Nicodemos percebesse, ele já mencionava evidências de que Jesus era o Messias. Nicodemos entendia os sinais como evidência do chamado divino de Jesus, mas não como alguma coisa que apontasse para ele como cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Por isso, Nicodemos procurou Jesus levando algumas dúvidas. Naquele momento, ele não reconhecia Jesus como Cristo ainda. O que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia? João 3 a 21. Jesus conhece o coração de cada pessoa. Ele conhece a mim, conhece a você. Sua resposta a Nicodemos parece abrupta, mas ele vai direto ao assunto. Embora os judeus acreditassem que os gentios precisavam ser convertidos, muitos não entendiam que eles também, mesmo fazendo parte do povo escolhido, precisavam de uma experiência de conversão. Ninguém nasce salvo, independentemente de sua nacionalidade ou da igreja em que foi criado. A maravilhosa herança dos judeus, que remonta a Abraão, sem dúvida, lhes oferecia privilégios. Romanos 3, 1 e 2. Mas isso não é suficiente. Caríssimo, você ter nascido na igreja não te garante salvação. Você precisa nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Mas como é que eu vou me tornar um bebê e nascer de novo na barriga da mamãe? Não é isso, seu tolo. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Você precisa reconhecer a sua invalidez e ganhar vida nova pelo Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos algo impossível. Ele, mestre e líder em Israel, precisava nascer do alto. Jesus então confrontou Nicodemos com sua própria ignorância espiritual, João 3,10. Em outras palavras, como é que você, um mestre tão respeitado, não sabe coisa tão simples que João Batista está sabendo? Deve ter sido uma repreensão muito forte. Apesar de quaisquer dúvida que Nicodemos tivesse a respeito de Jesus, naquele momento, depois ele se uniria aos seguidores de Cristo. João 19 a 39. O que significa para você, meu irmão, nascer de novo? E por que Jesus deu tanta ênfase a isso? Significa começar a viver. Porque mais importante do que ter uma religião é você ter a convicção de que Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é uma pessoa que habita dentro do seu coração. Para finalizar, vamos ler um trecho do livro Desejados das Nações. Ela diz assim, a autora: Nicodemos examinou as Escrituras de maneira nova. Agora ele não queria discutir uma teoria, mas agora ele queria receber o sabor da vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, ele começou a ver o reino de Deus. O céu, de repente, começou a ficar limpo para ele.
Nenhuma nuvenzinha estava atrapalhando a sua visão. Ele via diretamente o poderoso Cristo. Por meio da fé, nós recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nossa salvadora. Ela não obtém nada, ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. O remédio contra o pecado é Cristo. O arrependimento vem de Cristo, tão certamente como o perdão. Todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente do pecado pode olhar e viver. Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. E viver. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento genuíno. Arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem dele, daquele que age em nós, para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Desejado de todas as nações, página 131. Gente, nós começamos aqui, o céu estava cheio de nuvens. Elas se afastaram para que nós possamos, as nuvens se afastando, nos permitiu ver a nitidez do céu. As nuvens aqui vão representar as nossas dúvidas. Vamos tirar as dúvidas do coração para que possamos ver diretamente a Deus. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Espero que essa lição tenha trazido para você algum entendimento. Vamos encerrar com o sol que está brilhando lá, ó. O sol brilha no vale. Aqui tem um bairro chamado Vale do Sol. Vale do Sol é isso, ó. O que você está vendo ali embaixo. Tá vendo o sol alumiando esse vale maravilhoso? Esse é o Vale do Sol. Não, não estamos no bairro Vale do Sol, mas esse é o Vale do Sol. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.